Bem, amigos, lição número 4, segunda-feira, dia 18 de julho, falando do fogo que purifica. Quando estamos no meio de uma batalha, as coisas soam de maneira diferente. É totalmente, contraditório apenas estar numa batalha olhando. Quando o almirante Nelson, o maior almirante, das esquadras americanas, ele começou a sua vida na Marinha americana, ele tapava os ouvidos diante dos estrondos dos canhões. Seu comandante disse: Nelson, você está numa batalha. Tire as mãos dos ouvidos e se envolva na batalha. Você é um soldado. E assim o almirante Nelson, que era apenas um aspirante, começou a olhar aqueles canhões explodindo. E ele disse para a pessoa: desde que eu acendo o próximo pavio. E ele detonou o canhão na direção dos inimigos, se tornou o maior almirante da esquadra americana, da Marinha Americana. Aquele homem estava envolvido na batalha. Quando nós estamos envolvidos numa batalha, a coisa se torna diferente. Ouvimos falar de guerra, mas não sabemos realmente o que é estar no meio de uma guerra. Oleg Kurtynov, na Ucrânia, era um tradutor de 31 anos, quando acordou de manhã na sua cidade, em Constantinova, no dia 11 de março de 2022. Ele acordou ao som de pesados bombardeios, barulhos de bomba. Ele disse que olhou pela janela e viu as casas explodindo. Ele disse: não é possível, eu estou no meio de uma guerra. Dentro de 2 horas ele estava a 50 quilômetros da casa dele, numa cidade que tinha fronteira com a Rússia, num supermercado, comprando muita água, comprando mantimentos e comprando necessidades básicas para ele ir para um abrigo, onde ele pudesse ficar longe daquelas bombas, daquelas explosões. Ele disse: eu não pensei que eu estaria no meio de uma guerra. Ele viu muitas pessoas também ali abastecendo o carro, indo a cartórios fazer inventários, pessoas que estavam querendo sacar dinheiro, estavam querendo reabastecer o carro para fugir para longe do conflito. Uma coisa é estar no meio do conflito, outra coisa é apenas observar. Agora pensemos em nós, no calor da guerra cósmica que está acontecendo ao nosso redor. Uma batalha está sendo travada, é o grande conflito que foi iniciado no céu. Uma guerra invisível que dependemos das forças divinas para a nossa proteção, porque senão nós podemos ser alvos marcados pelo inimigo para sermos abatidos a qualquer momento. Então precisamos dessa proteção invisível do nosso Deus, assim como ele protegeu Jó. Para a pergunta número 3, existe o seguinte enunciado: na história de Jó, quem estava por trás de tudo o que acontecia com Jó? E como Jó reagiu às provações, mesmo sem entender o que estava acontecendo? O livro de Jó nos dá a resposta. Jó, capítulo 23, de 1 a 10, diz o seguinte: respondeu Jó dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, e a minha mão pesa sobre meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar o juiz de toda a terra, eu chegaria diante dele no seu tribunal. Eu exporia diante dele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. Eu saberia as palavras com que ele me responderia e eu entenderia o que me dissesse. Porventura, dizia ele, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, diz ele. Ele não contenderia comigo, antes ele me atenderia. Verso 7, ali, diante do juiz do universo, o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que eu me adianto, e Deus ali não está. Se eu torno para trás, eu não o encontro. Se eu opero à esquerda, não o vejo. Se eu viro à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho, e ele sabe que se ele me provar, eu sairei puro como o ouro. Para a pergunta, na história de Jó, como Jó entendia a situação que estava vivendo e o que estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo para Jó. Resposta: Satanás estava provando Jó através de um desafio feito a Deus. E dessa forma, Jó foi provado em sua fidelidade. Ele, porém, continuou firme, confiando em Deus. Jó não entendia o que estava acontecendo, mas ele sabia que ele poderia confiar no grande protetor invisível. Jó não estava entendendo porque estava sofrendo, se ele tinha certeza de sua integridade diante do Senhor.
Ele até dizia com convicção: prove-me o Senhor, eu sairei puro como ouro, que é purificado pelo fogo. Jó 23, verso 10. Essa comparação era o que tornava, assim, Jó forte diante de tudo que estava acontecendo. Até sua esposa ficou admirada de sua fidelidade e disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mais tarde, suas palavras, ou as palavras de Jó, diante de todos foi: continuarei confiando em Deus, ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Jó 13, verso 15. Isso foi um poderoso testemunho de quem estava passando pelo crisol do fogo refinador. E como sua percepção do processo de purificação o levou a confiar muito mais em Deus. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Martinho Lutero dizia: eu confio tanto em Deus, que se ele estiver com uma espada em suas mãos, eu me aproximarei dele com toda a segurança, porque ele vai usar essa espada não para me ferir, mas para me defender. Um irmão nosso na fé, que experimentou um problema muito sério, muitas contrariedades, muitas provações na vida há um tempo atrás. Esse nosso irmão ofereceu uma visão singular do papel de nossas dificuldades e crisóis que passamos. Esse irmão enfatizou sua confiança em Deus, citando uma passagem que nos é familiar. 2 Coríntios 4,17, onde ele dizia o seguinte: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Esse irmão dizia: nós pensamos que as nossas aflições estão a operar contra nós, mas elas estão a nosso favor, disse esse irmão confiante. Deus diz que está operando em nosso favor. Então, as nossas tribulações vai produzir uma glória que perdurará para sempre. Ele dizia: comparado com as nossas tribulações, a glória é sempre maior. É por isso que nós nunca desanimamos. Da perspectiva de Deus, na visão de Deus, as nossas maiores desilusões e tristezas e dores não serão senão momentâneas. É-nos difícil aceitar essa visão quando estamos no meio das tribulações, mas podemos confiar plenamente em nosso bondoso Pai de amor. A glória virá e a nossa reação será de louvor a Deus, como aconteceu com Jó. A esposa de Jó, inclusive, foi convertida pelo testemunho de Jó, porque lá no capítulo 42 diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. E a sua esposa ainda deu-lhe filhos e ainda ela desfrutou das bênçãos que Deus ainda deu para Jó. E Jó viu até a terceira geração dos seus novos filhos. Que bênção, quando a pessoa confia no poder de Deus, sabendo que o Deus invisível está ao nosso redor. Ellen White escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 142, mencionado depois em Meditações Matinais do ano de 1995, na página 116. Ela escreveu o seguinte: necessitamos educar a nossa mente para que se apodere firmemente das ricas promessas de Cristo. O Senhor Jesus sabe que não nos é possível resistirmos às muitas tentações de Satanás se nós não tivermos o poder divino dado por Deus para a nossa vida. Ele sabe, Jesus sabe, que em nossa própria força humana certamente falharemos. Portanto, foi tomada toda providência para que em toda emergência e provação fujamos para a fortaleza divina. Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que Deus te abençoe. Que o fogo que você está passando, a provação, se torne uma bênção, porque ela nunca será maior do que a glória que Deus está preparando para você. Obrigado, Senhor, porque nos dá a compreensão de que há uma glória superior nos aguardando depois da provação. Obrigado porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá coragem para seguirmos em frente pelo poder do Espírito Santo. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, que está passando por um crisol, por uma tribulação. Fortalece e dá a esse meu irmão, minha irmã, a visão da glória, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.